Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista e ao vivo também pela internet. Estamos falando para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Bem, grandes jogos, grandes conquistas. Vamos falar do Santos numa semana maravilhosa para relembrar as grandes feituras desse time que é, sem dúvida alguma, o maior vencedor de títulos do futebol brasileiro. O Santos Futebol Clube, com certeza, está nos anais da história como aquele que conquistou importantes competições, não só internamente, dentro do país, mas também e principalmente fora desse país. E para a galera do Santos que nos acompanha, ontem mostramos um jogo importante, uma conquista maravilhosa, que foi a Copa Libertadores da América. Hoje vamos mostrar uma outra grande conquista, que foi o inesquecível título do Campeonato Brasileiro de 2002. Para relembrar um pouquinho isso, estou aqui ao lado do comentarista, que na época era o nosso repórter, acompanhava o dia a dia do Santos e vivenciou dia após dia aquela sensacional conquista em cima do Corinthians. Meu caro Guido, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que nós vamos contar hoje a história de um dos mais importantes títulos na vida do Santos Futebol Clube, que foi o título de 2002 do Campeonato Brasileiro. O Santos vinha aí numa sequência de falta de sorte ou capacidade de vencer, e os títulos não vinham desde 84, ficava todo mundo na expectativa de ver um grande título, e todos os esforços foram feitos até essa época para que o Santos conquistasse esse título. E aí aconteceu tudo no ano de 2002, um ano em que a revelação de grandes jovens talentos da base que assumiram a titularidade da equipe principal, mudanças de treinadores, tudo aquilo que aconteceu num ano em que ninguém esperava, porque era uma equipe jovem, todo mundo preocupado com os destinos do Santos naquela oportunidade. Então nós vamos falar muito dessa história e desse título que passou a ser um dos títulos mais importantes da vida do Santos e, acima de tudo, resgatou o amor, o carinho e a paixão pelo time da Vila. Muito bem, uma conquista que já vai, daqui a pouco, completar 20 anos, né? 20 anos, faz 18, mas já estaremos comemorando os 20 anos da conquista desse título do Brasileirão 2002. Você lembra dos detalhes dessa conquista? Você lembra alguns fatos curiosos que ocorreram durante a competição? Então não saia daí, porque já voltamos com o título do Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians, hein? Daqui a pouquinho, não saia daí, até já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte, falando de grandes jogos, grandes conquistas do alvinegro mais famoso do mundo. Um abraço ao meu amigo Faustino, que realmente abraça também a toda a galera alvinegra, a todos os torcedores, porque contar a história do Santos não é fácil, não. É tanto título, tanta história bonita, tantas conquistas, que precisaria de muitos programas, espaços, tempo para contar essa história que é simplesmente maravilhosa. Não é à toa, né? Que é, sem dúvida alguma, um dos maiores times do mundo de todos os tempos, tá bom? E um abraço para o Faustino também, parabenizando todas essas grandiosas conquistas. Para você que quer reformar, dá uma ligadinha, porque lá é preço justo e um trabalho fantástico. Um abraço aí, Faustino. Guido Bortolomazzi, vamos falar da 46ª edição do Campeonato Brasileiro de 2002. Lembrando que nesse campeonato foi o último de mata-mata, porque depois, em 2003, os campeonatos nacionais ficaram todos eles com pontos corridos. Então, esse foi o último campeonato que tivemos mata-mata. Antes de começar a falar propriamente do campeonato 2002, com o Emerson Leão, falar um pouquinho como é que o Santos chegou em 2002, porque ano anterior, 2000, 2001, o Santos tinha grandes possibilidades de conquistar importantes títulos, porque contratou muitos jogadores de nível, não só nacional, como até internacional. Mas a coisa não andou, né, Guilherme? É verdade. O Santos... É impressionante como às vezes as coisas acontecem com o Santos e com algumas equipes do futebol quando conquistam títulos importantes. Esse título de 2002 do Santos, ele teve facetas ao longo da competição que às vezes o torcedor passou despercebido do que aconteceu para que o Santos pudesse chegar até o título do Campeonato Brasileiro. A começar pela iniciativa de se fazer a montagem do time. O Santos tinha um time de veteranos em 2001, time que disputou o Campeonato Paulista
quase ganhou, foi eliminado pelo Corinthians, problemas que aconteceram, com uma equipe de veteranos, experientes, mas que não deu certo. Tinha um treinador que era o Celso Rotti, que acabou sendo demitido, e aí o Santos foi buscar um treinador, que eu até estava comentando, e o próprio presidente Marcelo Teixeira acabou confirmando, que o Leão foi uma indicação da esposa do Fará, que era o presidente da Federação Paulista. O Leão estava desempregado e ele estava tentando acertar com o Atlético Mineiro. E numa reunião na federação, ou num almoço, a esposa do Fará, que era o presidente da federação, ficou sabendo que o Santos estava sem treinador, a conversa ali, ela falou para o presidente, por que o senhor não contrata o Leão? O Leão está aí disponível no mercado, um grande treinador, tem um futuro brilhante. E aí surgiu a ideia de se contratar o Leão, e foi assim que o Leão foi contratado pelo time da Vila. Naquela oportunidade, o Santos estava tentando remontar o time. E ele chegou e começou a trabalhar com a base, porque ele viu na base do Santos a qualidade de vários jogadores que poderiam fazer parte do time principal. Pediu algumas peças que acabaram chegando, o caso do Alberto, centroavante, contratou o goleiro para a reserva do Fábio Costa, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto e acabou sendo titular ao longo de vários jogos do Campeonato Brasileiro, o Júlio Sérgio, que foi um dos destaques do Santos no Campeonato Brasileiro. Fábio Costa se machucou, teve um problema no tornozelo, ficou afastado um bocado de tempo e só retornou nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Então, muitas histórias aconteceram ao longo dessa competição até o Santos conquistar o título. Olha, só lembrando que esse campeonato teve 26 times participando. O sistema era o seguinte, todo mundo jogava num turno só, todo mundo contra todo mundo. Ao término da 25ª rodada, os 8 primeiros se classificavam e aí ia para o mata-mata. O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto colocado. O Guido falou, apenas a título de curiosidade, alguns jogadores que o Santos colocou para essa disputa do campeonato, que poucas pessoas falaram, puxa, como é que o Santos conseguiu trazer esses caras, né? Por exemplo, o Maurinho, lateral direito. Maurinho foi contratado junto ao Paulista de Jundiaí. Estava lá, o Santos foi buscar o Maurinho. Outro cara que veio, e também muita gente fala, pô, mas será que vai dar certo? Não vai? Não é um cara de nome? É o Alberto. O Alberto foi contratado, ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Tinha tido uma passagem pelo Palmeiras, muito tímida. E o Leão foi lá e falou, não, traz o cara é bom, vai ajudar. Não é que ele seja craque, mas é o tipo do jogador aguerrido. E um detalhe interessante sobre o Alberto. O Alberto ficou um bom período sem marcar. Ficou sem fazer gols no Santos aproximadamente 10 jogos. O Alberto não ia para a rede. E aí o Leão mantendo o Alberto. Não, o Alberto vai dar certo, o Alberto vai dar certo. E acabou se destacando e foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Outro destaque também foi a dupla de zagueiros. Tanto o Tchê como o Alex. O Alex era um jogador que tinha sido liberado do Santos. O Alex teve uma contusão e foi embora, voltou para o Juventus. E aí depois trouxeram ele de volta e nesse período ele estava treinando no Aspirantes e num coletivo, eu estava nesse coletivo, quando o Leão chamou o Alex para ser zagueiro, para jogar na zaga junto com o Tchê, né? E aí o que deu? Deu uma baita de uma dupla que deu certo por vários jogos e o campeonato inteiro e acertou nesses detalhes, né? Paulo Almeida, que veio do Bahia, era da base, subiu. Elano, que veio da Inter de Limeira, era da base e acabou vindo para o Santos e ficou no time titular. Robinho, que surgiu aquele ano. Diego, que surgiu aquele ano. E aí foi um time de garotos sendo montados e o Leão acreditando mais do que nunca nessa equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro. E um detalhe muito legal. Quem botava fé nesse time era o próprio Leão. O Leão acreditava muito nesse time. Tanto é que ele pediu para marcar um amistoso no ano que ele esperava que a equipe pudesse jogar e pediu para o presidente Marcelo Teixeira marcar um amistoso contra o Corinthians. Esse jogo foi na Vila. O Marcelo falou, você está ficando louco, Leão. Você está montando um time de garoto, você vai querer que eu marque um amistoso contra o Corinthians na Vila Belmiro, com aquele time que o Corinthians tem hoje. O Corinthians tinha uma máquina, era um time fortíssimo, jogadores experientes. E o Leão falou, não, vamos testar, ou vai ou não vai. Aí meteu esse time na Vila contra o Corinthians,
4-0 para o Santos. E aí, meu amigo, 4-0, o Robinho deitando e rolando, o Diego jogando uma barbaridade, Renatinho, Elano, o time todo ali engrenado. É com esse que eu vou. E aí começou a trajetória do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que nesse ano, 2002, Santos e Corinthians jogaram 5 vezes. O Santos ganhou as 5 partidas. Olha o elenco do Santos de 2002. Você que está em casa aí nos honrando com o carinho da sua audiência, você lembra? Os goleiros eram o Júlio César, que o Guido falou. Júlio veio lá de Sérgio. Ribeirão Preto. O Júlio César. Sérgio. Perdão. Veio lá de Ribeirão Preto. Veio do Botafogo. O Fábio Costa e o Rafael. Rafael ainda surgindo das categorias de base. Os laterais eram o Maurinho, que veio do Paulista de Jundiaí, o Léo, o guerreiro da Vila, o Michel, lembra do Michel? Michel. Jogou várias partidas, inclusive como titular o Michel. Michel depois saiu do Santos, foi jogar no Bahia. Você lembra do Leandro? Leandro. Lateral? Pouca gente lembra do Leandro. Zagueiros, o Alex, o André Luiz, o Preto. Que, por sinal, o Preto jogou a primeira partida como titular, hein? No primeiro jogo do Santos, você vai ver a escalação depois, quem era o titular da zaga era o Preto. Junto com Alex, André Luiz e Preto tinha o Pereira, Marcão, eu não me lembro muito do Marcão. E outro é o Bernardi, também não lembro muito do Bernardi. Bernardo? Não, Bernardi, não é o Bernardo, Bernardi, zagueiro. Meio-campistas, Paulo Almeida, Renatinho, Diego, Elano, Robert. O Robert veio do Rio Branco da Americana, né? Isso. O Alexandre, você lembra do Alexandre, Guido? Então, esse Alexandre, ele veio do interior de São Paulo. Era um baixinho, meia, parecia ele o jogou Adiel. na Portuguesa de Desportos. Ele levava assim mais ou menos o feitio do Adiel, até no porte físico e tal. Não, do Adiel não, ele era branco, o Adiel é moreno. O Alexandre veio da Portuguesa de Desportos. Não é aquele que tinha frieira. Não. Esse Alexandre, Guido, era uma copinha fiel do Adiel. Esse Alexandre, baixinho também, pequenininho, né, escurinho. O Wellington, que era da base, e o Canindé, Guido. Esse também fazia parte do elenco. Atacantes, Robinho, Alberto, o William, Douglas, Adiel e o Fabiano Souza. Lembra do Fabiano? Fabiano Souza. Com o comando do técnico Emerson Leão. Meus amigos, como é que era o regulamento então? Os 8 estavam buscando a vaga para participar do chamado mata-mata da competição. E uma curiosidade, no início da competição, quando começou o Campeonato Brasileiro, você vê como é que eu falo que num campeonato como esse, as curiosidades que acontecem. O Santos só venceu uma partida fora de casa na 12ª rodada da competição. Até então, o Santos não sabia o que era vitória fora de casa. Ou era empate ou perdia, empate ou perdia. Não conseguia vencer fora de casa. E só conseguiu vencer o Vasco da Gama na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário. O Santos acabou vencendo pelo placar de 2-1. Que foi uma vitória em que o time começou a engrenar e a partir daí a equipe começou a mostrar resultados também fora de casa. E aí buscar a sua classificação. E os 3 primeiros clássicos do Campeonato Brasileiro, o primeiro clássico foi contra o Palmeiras. Aqui na Vila, o Santos acabou empatando 1-1 nesse jogo. Um jogo que o Santos estava ganhando de 1-0, depois tomou o gol de empate e permaneceu esse empate. O segundo clássico, aí sim, esse jogo foi um jogo memorável, um jogo em que Pacaembu lotado, Santos e Corinthians, um jogo em que ficou na história para um jogador do Santos, Alberto, o atacante. O Santos ganhou do Corinthians por 4-2. E nesse jogo, teve um gol do Alberto que está nos anais da história do Santos Futebol Clube. Aquele de bicicleta, né? Aquele de bicicleta. Quer ver? Já temos aí o gol aí? Vamos lá, ó a nossa produção aí. Ó. Diego cruza, o zagueiro Corinthians tira e Alberto de bicicleta. Não foi bem uma bicicleta, né? Não, foi uma motocicleta. Foi uma meia bicicleta, não, senhor. Né? Foi uma motocicleta, não foi uma bicicleta. Foi uma motocicleta que ele deu nessa batida, porque a bola veio saindo do controle do jogador do Corinthians, que tentou tirar de cabeça, e na hora que ele viu que a bola caiu do jeitinho que ele queria,
Aí ele deu a bicicleta, olha lá, pegou, mas pegou bonito, ó. Subiu ali, ó. Bicicletaço, no ângulo, golaço. E a jogada do Diego pela esquerda, mais de 33 mil pessoas no Pacaembu e com 2 torcidas. Isso aí. Com 2 torcidas. Santos de um lado, o Corinthians era o mandante, a maior torcida era dele, e uma parte destinada ali ao lado do tobogã para a torcida do Santos Futebol Clube. E o goleiro era o Doni, né, do Corinthians? Era o Doni. Bom, aí, vamos lá. seguindo esses 3 clássicos, né? Empatou com o Palmeiras 1-1, ganhou do Corinthians por 4-2, e aí o clássico esperado, que era contra o São Paulo, que era um time que estava engasgado na garganta do Santos, jogo que aconteceu no Morumbi. O Santos perdeu pelo placar de 3-2, mas foi um jogo super polêmico. Primeiro porque nós tivemos um pênalti em que o Rogério Ceni acabou defendendo o pênalti, só que ele saiu da área mais ou menos 1 quilômetro, ele acabou aí os gols do São Paulo e Santos. Isso aí a gente vai mostrar daqui a pouquinho, viu, Guilherme? Porque já estamos aí na fase do mata-mata. Mas esse jogo que eu estou falando é antes... se referindo, aquele pricopó todo com o Diego, né? Aconteceu porque depois que o Diego marcou o gol do pênalti, que o do Rogério Ceni pegou o primeiro e o segundo mandou voltar e ele discutiu barbaridade, ele foi e fez o segundo gol, empatou o jogo. O Diego correu, tirou a camisa e subiu no distintivo do São Paulo e patinou no distintivo do São Paulo. E aquilo lá ficou marcado, teve vários problemas depois envolvendo. E aí, na sequência, o Santos acabou perdendo, finalzinho do jogo, São Paulo fez o terceiro gol e ganhou de 3-2. Olha, só para vocês terem uma ideia, né? Porque muita gente lembra o título, mas ao chegar lá, algumas nuances que ocorreram durante a competição. É bom lembrar que nesse ano, 2002, que o Guido falou que o Santos empatou com o Palmeiras 1-1, você palmeirense, esse ano o Palmeiras foi rebaixado. Foi rebaixado. O Palmeiras caiu para a segunda divisão em 2002, ao lado do Gama. Depois eu vou falar do assunto do Gama. Chegamos à última rodada de classificação, que era um turno único, todo mundo jogando contra todo mundo, 25 rodadas. 25ª rodada. O Santos está em 8º lugar. 39 pontos. O primeiro era o São Paulo. Essa última rodada, o Santos jogava contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella. Eu me lembro desse jogo, Guido. Estávamos eu, você, Moran, né, toda a nossa equipe, e o nosso querido Osmar, da Turimar Turismo. Foi mesmo. Chegamos lá, a galera do Peixe tomou de assalto o estádio Anacleto Campanella. E o São Caetano, em 4º lugar, comandado pelo Mário Sérgio. Que Deus o tenha. São Caetano com baita time. Desastre que lamentavelmente levou muitos, não só jogadores, mas como também companheiros de imprensa. O Mário Sérgio estava tranquilo, o time já está classificado, estava em 4º lugar. Baita time. Aí o que acontecia? O Cruzeiro tinha 36 pontos. O Cruzeiro precisava ganhar, fazer 39 igual o Santos e torcer para o Santos perder de goleada e o Cruzeiro golear. Porque o saldo de gols era muito grande. O Santos, por exemplo, tinha 10 gols, o Cruzeiro tinha 1. Aí ele tinha que torcer para o São Caetano golear o Santos e ele também golear para ele poder atingir a classificação. Já o Coritiba, que tinha 36 pontos, o Coritiba dependia do quê? Precisamos ganhar do Gama, o Gama já rebaixado, jogo lá em Brasília, no Distrito Federal. O Coritiba ganhando do Gama, torceria para o São Caetano ganhar do Santos. Por quê? Porque o Santos ficaria com 39 em 8º. O Coritiba ia a 39, só que o Coritiba com uma vitória a mais. Isso. E aí, meus amigos, o Santos, o que aconteceu? Perdeu para o São Caetano por 3-2. 3-2. 3-2. Mas foi um jogo infernal. Foi, esse jogo aí foi fora de série. O estádio estava assim, apinhado de torcedores do Peixe. Quando acabou o jogo, eu, Guido, Moran, equipe da Cultura, Luiz Roberto e tal, atenção ligada em Brasília. Porque lá, a gente sabia que o Cruzeiro tinha ganho, mas não tinha saldo, dependia do Gama. Mas aí o Luiz Roberto falava assim, comandante, gol em Brasília, é o 4º gol do Gama contra o Coritiba. Meu amigo, os caras falam, peraí, não estou entendendo, o Gama está rebaixado. Se o Coritiba ganhar de 1-0, o Coritiba tomava a vaga do Santos e ia para mata-mata. E o Gama meteu
4-0 no Curitiba, Guido. Não, por isso que eu falo, a gente vê, parece que é fadado a um título, né? As coisas que acontecem, as curiosidades que acontecem na conquista de um campeonato tão difícil como o brasileiro, esse ano aconteceu tudo com o Santos. Tudo. Você vê, Curitiba perde e perde a classificação. O Cruzeiro perdeu a classificação para o Santos pelo saldo de gols. Todos os critérios foram iguais. Número de vitórias, né? Tudo igual. No saldo de gols, o Santos tinha 10 gols, o Cruzeiro tinha 1. 10 gols para o Santos e 1 para o Cruzeiro, e o Cruzeiro acabou ficando em 9º lugar. E aí o Santos se classificou em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, naquele ano ali, tudo estava dando certo para o time da Vila. Parecia que alguma coisa estava iluminando aquela equipe para chegar ao título do Campeonato Brasileiro. E após essa última rodada, né, com o Santos ganhando a classificação, mesmo perdendo para o São Caetano, mas o Curitiba havia perdido do Gama, ficou assim os 8 primeiros. São Paulo, 52 pontos em primeiro lugar. O São Caetano, com a vitória em cima do Santos, passou para segundo. Ficou com 47 pontos. Em terceiro, Corinthians, com 43. Em quarto, Juventude, com 41. Em quinto lugar, o Grêmio, com 41 também, mas um saldo menor do que o Juventude. Em sexto, o Atlético Mineiro, com 40. Em sétimo, o Fluminense, com 40. Em oitavo lugar, o Santos, com 39. E duas curiosidades também. Esse ano, o time do São Caetano, que montou um super time naquela época, investimento que o São Caetano tinha, e o Juventude. Juventude chegando também entre os 8 colocados no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Juventude acabou ficando na frente de Inter de Porto Alegre, né? De Flamengo, do Botafogo, do Vasco, de times grandes do futebol brasileiro, e o Internacional e o Juventude acabou se classificando. Como vocês percebem aqui, os 8 não tem Flamengo, não tem Vasco, não tem Botafogo, não tem Inter de Porto Alegre, tá? O Cruzeiro também ficou de fora. São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, e Grêmio, o Palmeirinha também. O Palmeirinha também. Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense e Santos. Bom, no próximo bloco, vamos falar daí para frente. O que aconteceu do Santos que entrou pela porta do fundo ali, ó. Meu Deus, estamos chegando. E chegou. Mas aí é o tal negócio, né? O monstro estava adormecido lá. Deixaram acordar, amigão. A gente volta já já. Bom, estamos de volta aqui contando as histórias, as conquistas do Santos Futebol Clube, o maior colecionador de títulos do país, um dos maiores times do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas antes de continuar falando do Santos, a trajetória que levou à conquista do Campeonato Brasileiro de 2002, deixa eu mandar um abraço aqui a toda a galera lá da Top Center, né? E você que está com o seu celular, a gente sempre recomenda aqui o seguinte: o celular é uma ferramenta indispensável para todas as pessoas hoje. Através do celular, você tem contato não só com todos os familiares, você tem contato com amigos, você tem contato com clientes, enfim. Hoje é fundamental você ter o seu celular. E muitas vezes o celular pode dar um pane. E aí o cara fala, e agora, né? Como é que faz? Como é que eu vou fazer o contato com a minha família, tal? De repente, eu preciso arrumar um celular. Nessa hora, não entregue na mão de qualquer um, não. Por exemplo, você não pode sair de casa, não tem como sair de casa, dá uma ligadinha nesse celular que está no alto da tela, 988-01-5626. Você que mora em Santos, por exemplo, é só ligar. Falou, deu um pane no meu celular. A Top Center vai mandar um especialista lá, vai fazer o orçamento na sua frente, você aprovando, eles levam, arrumam, traz de volta e você ainda pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Celular é indispensável nos dias de hoje. É praticamente um companheiro que você não pode deixar de lado. Que ali está qualquer coisa, liga para a filha, para a esposa, para o marido, para a sogra, enfim. Tudo está no celular. E quando dá um pane, a pessoa às vezes fala, e agora? Fica aquele desespero. Não se preocupe, Top Center arruma o seu celular, tá bom? Guido, só voltando um pouquinho antes de entrar já no mata-mata. Você falou do goleiro Júlio Sérgio. Ele era o titular do Santos Futebol Clube até quase o final da fase classificatória. Não foi até as oitavas, não. Foi um pouco antes. Foi um jogo contra a Ponte Preta de Campinas. O Santos ganhou de 3-1 esse jogo, mas o Júlio César, infelizmente, se machucou. Aí o Rafael entrou no lugar dele durante a partida, né?
O Fábio Costa também estava se recuperando de contusão. Então o Rafael ficou praticamente até o finalzinho da fase classificatória, né? E aí o Fábio Costa entra já voltando praticamente nas quartas de final, ou nas oitavas de final, para o mata-mata já começando diante do São Paulo. Então, há momentos em que o jogador fala, puxa vida, que falta de sorte. Você sabe, né? que eu vou te falar umas curiosidades. Eu venho carregando o piano e ele estava numa fase espetacular, de repente, perto já do mata-mata, o Júlio se machuca e acabou ficando fora da equipe. Eu vou te falar uma coisa. Eu acompanhei toda a trajetória do Santos. Eu conversava muito com o Fábio Costa, quando ele estava machucado. Quando ele voltou aos treinamentos, ele falou assim, eu vou jogar a final do Campeonato Brasileiro. Porque a gente ficava assim, o CT do Santos, antigamente, a parte onde ficava o alojamento dos jogadores, onde os jogadores, que era o vestiário, eram containers na entrada que dá para a Avenida Valdemar Leão ali. Né? E ali ficavam os containers onde os jogadores se trocavam ali. Era ali que ficavam. E ali o Fábio Costa saía, às vezes a gente vinha conversando e falava assim, eu tô louco para voltar, mas ele não tava ainda com esse problema do tornozelo, ele vinha se recuperando. Só que, eu não sei, Edson, esse negócio do Júlio Sérgio, porque eu me lembro bem que o Leão, quando o Fábio Costa foi liberado pelo departamento médico, o Leão escolheu o Fábio Costa para voltar para o gol. Mesmo com toda a performance que o Júlio Sérgio, porque o Júlio Sérgio se machucou na ponte, sabe como foi a condição dele nesse jogo? A bola estava saindo pela linha de fundo, ele quis recuperar a bola porque ia ser escanteio e deu um carrinho na bola para tentar segurar a bola e aí estendeu a perna, deu uma contratura muscular. E ele ficou, aí entrou o goleiro, o Rafael jogou aquela partida. Mas na partida seguinte, já o Fábio Costa já estava se recuperando, já estava em condições de jogar. Ia começar o mata-mata, já ia entrar nessa fase. E aí o Leão escolheu o Fábio Costa para voltar como titular e ele aí seguiu e ajudou o Santos a ser campeão. Bom, o primeiro colocado foi o São Paulo e enfrentaria o oitavo colocado, que era o Santos Futebol Clube. Nos outros jogos, o Juventude enfrentaria o Grêmio, o Corinthians pegaria o Atlético Mineiro, o Fluminense enfrentaria o São Caetano e seriam esses os 4 jogos do mata-mata da fase decisiva do Brasileirão. Vamos ver como é que foi o confronto entre Santos e São Paulo, que o São Paulo era tido como grande favorito. Porque ele estava com 52 pontos, terminou o campeonato em primeiro lugar. E outra coisa, Ricardinho. Estava sobrando o São Paulo. Ricardinho, Kaká, Luiz Fabiano, que mete esse gol de cabeça aí. O primeiro jogo da Vila Belmiro, o Santos meteu 3-1 no São Paulo. 3-1, detonou. 3-1 no São Paulo. Vocês estão vendo aí que o Fábio Costa é o goleiro, né? Aí o que aconteceu? No Morumbi, o São Paulo tinha ganhado de 2 gols. Fazer 2 gols de diferença. 2-0, por exemplo, igualava. Perdeu de 3-1 aqui, ganhou de 2-0 lá, dava 3-3. O São Paulo, pela melhor campanha... Eliminava o Santos. Eliminava o Santos. Só que aqui foi 3-1. Então lá o São Paulo abriu o placar, fez 1-0. E aí foi para cima, no desespero. Só que aí o Santos, amigão, essa jogada aí, o Robinho quase empata o jogo. Aliás, o Robinho... Se o Robinho cai nessa bola, é pênalti. Era pênalti. Era pênalti. Que o carrinho que o jogador do São Paulo deu nele... Olha que jogada. Ó. Agora é o seguinte, preste atenção. Que gol lindo. Nesse gol de empate. Foi o Léo que fez. O Léo saiu de trás, toca a bola para o Robinho, no meio de 4 jogadores do São Paulo. No meio de 4. E aí ele domina pé esquerdo, bate no canto e fuzila ali o Rogério Ceni. O São Paulo já estava no desespero aí. Porque mesmo que fizesse mais um gol, era insuficiente. Porque o Santos tinha levado vantagem de 2 gols contra o São Paulo aqui na Vila Belmiro. Mas você vê só como a sorte e o Fábio Costa... Olha o gol do Diego. O gol do Diego, que matou a pau. Aí deitou e rolou. Para você ver só como o Fábio Costa era um goleiro iluminado. Você viu a quantidade de bolas na trave? Nós vimos 2 aí na trave. Nessa hora aí, estava 1-1 o jogo. São Paulo meteu 2 bolas na trave. E aí o Santos foi para cima e acabou detonando. Agora, você imagina, um time que tem lá Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano em forma, Luiz Fabiano em 2002, Rogério Ceni. São Paulo tinha um baita de um time.
O Santos entrou ali na rabeira, 8º lugar. Mete 3-1 no São Paulo aqui na Vila. Chega no Morumbi e ganha do São Paulo de novo, 2-1. E ainda de virada, saiu perdendo por 1-0. Quer dizer, depois de passar dessas oitavas para as quartas de final, né? Porque tem 8, eliminou o São Paulo, só tem 4 times agora. E desses 4, quem é que vinha pela frente? Não, mas antes do que vem pela frente, vamos falar desse jogo ainda com o São Paulo, que eu acho que o São Paulo menosprezou o Santos. Porque o Santos veio de derrota para o São Caetano, naquela situação em que quase foi eliminado. Quase foi eliminado. Aí, o último que entrou na rabeira, e o São Paulo vinha de vitória, vinha embalado na competição. São Paulo vinha com que nem um rolo compressor, entendeu? E vinha para cima de tudo que passava pela frente e ele detonava. Pega o Santos, dessa garotada, o time jogando na Vila, vem de derrota, o São Paulo fazendo a sua última partida em casa, jogando por empate, porque o São Paulo jogava por 2 empates. 2 empates classificavam o São Paulo. 2 empates. Entendeu? Então o São Paulo veio para a Vila para tentar segurar ou fazer um bom resultado. E aí foi na hora que tomou os 3 gols e matou, né? Matou. Ninguém esperava que o Santos pudesse meter 3-1 no São Paulo, dentro da Vila Belmiro, com esse time do São Paulo, que acabou chegando em primeiro lugar. E Oswaldo Oliveira, treinador da equipe São Paulina, o Leão, técnico do Santos, e aí o gol novamente do Diego. Eu vou até pedir pro meu amigo Cabelo. E o Diego era o carrasco do São Paulo, né? O Diego fazia gol no São Paulo de monte. Eu vou até pedir pro Cabelo, reprisar um pouquinho o gol do Léo. Porque vocês vão olhar com calma. O Léo parecia uma ilha cercada de São Paulino por todos os lados. E o Robinho, ao receber o passe do Léo, olhou e falou, vai. Aqueles 4 jogadores do São Paulo falaram, onde vai esse cara aí? Né? Para onde ele está tocando essa bola? Quer dizer, um lance que a gente hoje fala, puxa vida, raramente a gente vê isso, não tem tabela, né? Hoje é tudo muito robótico, o futebol. Em 2002, aquela molecadinha não tinha perdão, não. Dominava, limpava, fintava. Quer dizer, os caras não é corajoso, eles brincavam, faziam futebol com alegria, jogavam aquilo que sabiam fazer. O potencial que eles tinham, eles colocavam assim, olha, como se fosse uma tarefa normal do dia a dia. E o Leão mandava pra cima. Entendeu? E o Leão falava, vai pra cima, Robinho, vai pra cima. Entendeu? Tem essa de ficar aquele respeito e tal. Vamos ver de novo o lance aí. Por favor, o Cabelo, de novo o lance, porque o Léo dá essa arrancada lá. 4 jogadores de São Paulo e mais um ali na sobra. E quem deu o passe? O Robinho. Olha a bola que ele enfia no meio da zaga. Quer dizer, um jogador do Santos, com a bola que é o Léo, ele toca pro Robinho, o Robinho no meio de 4 caras ali em cima, que encaixotaram o Léo. Ele dá um tapinha na bola, o Léo sai, fica todo mundo olhando, e na cara do gol com calma, pé esquerdo, o Guerreiro mete no fundo da rede. Bom, São Paulo, grande barbada, grande favorito para ganhar o título, pega as malinhas, como diz aquele apresentador, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Santos foi adiante e vai enfrentar o Grêmio de futebol porto-alegrense. O Grêmio jogou com Juventude no mata-mata, o primeiro jogo foi 0-0 lá em Caxias, e não era fácil jogar lá, não. No jogo da volta, o Grêmio ganhou de 1-0 do Juventude. 1-0. E aí o Santos pega o Grêmio. Esse jogo que nós vamos mostrar aí, foi na Vila Belmiro. Aí o Santos sacramentou. O Santos sacramentou. Olha o que o Robinho... Não foi só o Robinho, não. O que o Alberto jogou nessa partida foi uma grandeza, Guido. E outra coisa... Olha a tabelinha do Alberto com o Robinho. E outra coisa, você vê que o Santos só pegou dificuldade. Porque o Santos definiu toda a sua classificação para a final jogando fora de casa. Jogando fora. Primeiro jogo com o São Paulo, matou na Vila, jogou no Morumbi e acabou ganhando no Morumbi. Segundo jogo, pega o Grêmio... Olha o Alberto, Guido. Que golaço. O Alberto mete o Santos na Vila, aí ó. Esse jogo aí, o Grêmio veio com o Tite para tentar arrancar o empate. Daí, agora o Alberto de chaleira. Estava iluminado o Alberto. O Alberto foi o... Olha o microfone ali, que era meu. O do Guido Bortolomazzi. O Alberto foi o artilheiro do Santos do Campeonato Brasileiro. Esse aí é o Anderson Polga. Naquela jogada anterior, ele tinha dado uma sapatada no Robinho amarelo. Depois deu outra, expulso. Aí o Grêmio ficou com 1 a menos em campo. Olha a bola na trave aí. 2 vezes. Você viu? Olha o gol do Robinho.
E o imortal morreu. Foi a Porto Alegre no jogo da volta, o Tite falou, não tem nada perdido, foi essa aí a entrevista coletiva, aliás, o Cezinha Neto, nosso repórter, estava nessa coletiva, e aí, de repente, ele falou, não acabou nada, Porto Alegre é caldeirão, confiamos na torcida do Grêmio, na raça do time do Grêmio, né, na tradição. O Grêmio ganhou lá, ganhou de 1-0, mas aqui havia sido 3-1 para o Santos, então o Grêmio... Põe no DVD. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Bom, gente, vamos dar uma pausa, porque no próximo bloco nós vamos falar como é que foi a decisão. Porque o Santos despachou o São Paulo, ficou entre os 4. Pegou o Grêmio, despachou o Grêmio e foi para a final. E pegou na final o time do Corinthians. Corinthians que chegou na final. Na primeira mata-mata, ele meteu 6-2 no Atlético Mineiro. No jogo da volta, ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro. Aí enfrentou o Fluminense, que aquele São Caetano, estava jogando muito bem com o Mário Sérgio. O Fluminense foi lá e meteu 3-0 no São Caetano, depois perdeu por 2-0 lá no Anacleto Campanella. Quer dizer, aí, ó, no suador, o Fluminense conseguiu passar. Aí deu Fluminense e Corinthians. E o Corinthians depois eliminou o Fluminense. Ficou na final Santos e Corinthians. Só que o Corinthians, pela melhor campanha, também ia jogar 2 partidas pelo empate. Lembrando que nos 2 jogos, só Morumbi. O Santos não jogou na Vila Belmiro. A gente volta já já. Bom, de volta aqui para o último bloco do nosso Baixado Esporte, falando dos grandes jogos, das grandes conquistas do alvinegro mais famoso do mundo. Um grande abraço a toda a torcida do Santos Futebol Clube. É claro, é uma torcida apaixonada e é uma torcida também que tem pelo seu clube um carinho enorme, né? Porque o Santos Futebol Clube é o que representa o que é de melhor em termos do futebol brasileiro para o mundo inteiro, tá bom? E um abraço ao nosso querido e eterno rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Olha, um abraço para o Edivaldo, hein? Santista também está vendo o programa e fala, Edson, esse título de 2002 contra o Corinthians ficou no meu coração, ficou na minha mente. Como você, né, Edivaldo? Tantos outros também que até hoje, né, alguns tiveram a oportunidade de estar lá, no Morumbi. Morumbi dividido meio a meio. Foi um negócio maravilhoso também. E, é lógico, aqueles que ficaram aqui acompanhando pela televisão, ouvindo pelo rádio, uma festa, sem dúvida alguma, marcante na vida de todos os alvinegros. Bom, a decisão do Campeonato Brasileiro. 2 jogos, os 2 no Morumbi. Pelo critério, o Corinthians jogava pela igualdade de 2 resultados. O Corinthians podia perder o primeiro jogo por 1-0 e ganhar o segundo de 1-0. Na somatória dava 1-1, Corinthians campeão. Ou seja, ele tinha a vantagem de 2 resultados iguais. Primeiro jogo, Morumbi. O Santos ganhou 2-0, a gente vai mostrar. Me fala, como é que o Santos jogou nessa partida, Guilherme? E a escalação do Santos, que nós tivemos novidades nesse primeiro jogo, porque alguns jogadores acabaram se machucando e teve alteração na equipe. O Santos entrou em campo com Fábio Costa. Pode pôr as imagens aí, ô Michel, Cabelo. Preto, zagueiro Preto, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Alberto. O time do Corinthians com Doni, Rogério, Fábio Luciano, Sheide e Kleber. Vampeta, Fabrício, Renato Abreu, depois entrou o Leandro, David, depois o Marcinho, Guilherme e Gil. Carlos Alberto era o técnico do Corinthians, Leão, o técnico do Santos. Carlos Alberto Parreira. 2-0 para o time do Santos. Os gols dessa partida que acabou fazendo um resultado super importante, porque tirou a vantagem do Corinthians. Com esse resultado, o Corinthians já não jogava mais por 2 empates, entendeu? Que já era a expectativa. E aí o Santos deitou e rolou na primeira partida. A gente está vendo aí o Santos com um time que tinha o Robinho, o grande protagonista. Porque você viu que o Robinho não ficava parado numa extrema do campo, ele se mexia muito. Era um jogador que tinha uma vitalidade impressionante. E magrinho, né? Alguns até falavam, nossa, o Robinho, a perninha dele parece uma perninha de passarinho. Mas para pegar o Robinho, amigo, era complicado. Agora tem um jogador que você tem que tirar o chapéu. O Léo jogou essas partidas finais. E o Alberto de novo. De novo, ele foi para a rede. Mas o Léo foi, desse time do Santos, um dos protagonistas. Sem dúvida nenhuma, o que jogou o Léo contra o São Paulo,
contra o Grêmio e contra o Corinthians, você pode reparar, a maioria de jogadas agudas ele aparece. Ele ou tá fazendo a tabelinha ou tá batendo pro gol, e aí o segundo gol. Bola no meio das pernas do Doni, 2-0, aí. Passe do Diego, e você viu que o Alberto não era aquele jogador estático, paradão, parecia uma árvore, não. Era um cara que se mexia muito, tanto é que ele saiu para receber essa bola no costado do Scheid e acabou tocando debaixo da perna do Doni, fazendo 1-0. E o Corinthians aí tentando o empate, esse passe do David pro Guilherme. E o Guilherme chuta pra E fora. o Guilherme chutou lá em cima na arquibancada. O David até falava do Guilherme, né? Várias vezes falou, pelo amor de Deus. Eu já vi jogador perder gol feito, mas que nem o Guilherme nunca. Olha o Léo de novo. Chegando e pra cima. Mas o Léo também numa forma, né, Guilherme? Não, ele tava, o que eu falo. Léo numa forma espetacular. 2002, o Léo tava sobrando. Olha, a bola bateu, rebateu, e aí sobrou. Estava impedido. Mas estava sobrando, entendeu? O time do Santos e o Léo estava sobrando nessa reta final do campeonato. Aliás, você vê que impedimento tinha? Não tinha impedimento nenhum, hein? Esse lance aí... Entendeu? Não, foi agora, né? Agora, no impedimento que a cruzou, bola voltou, né? Aí ele estava um pouquinho à frente da bola. O Santos entrou nesse jogo aí para decidir, porque não interessava um empate. Porque como eram 2 jogos e o Corinthians tem a vantagem de 2 resultados iguais, o Leão deve ter falado, olha, vamos tentar fazer o resultado hoje. Você não vê o Santos lá atrás, esperando o Corinthians não, hein? Não, vai pra cima. Você vê o Santos aguerrido, indo pra cima, tentando tomar a iniciativa do jogo. Aí o Alex também batendo forte. Uma das características do time do Santos é essa falta com o Alex, que batia muito bem, batia forte. Né? Aí, mais uma jogada do Corinthians e a chegada precisa ali do Preto. O Preto jogou muito bem essa partida. Boa, foi. E outra coisa, hein, Guido? Morumbi. Lotado. Meio a meio. Torcida do Santos, torcida do Corinthians e a bola rolando e a coisa acontecendo naturalmente. Aí o Kleber, que depois, anos mais tarde, veio jogar aqui no Santos também como lateral. Pode-se dizer que o Fábio Costa voltou na hora certa ou não? Voltou na hora certa. Voltou na hora certa, no momento mais importante que o Santos precisava de todo mundo bem. E ele voltou e conseguiu... esse jogo ele não fez tantos milagres, mas o jogo final, meu amigo, ele sem dúvida nenhuma. Ele e o Robinho, podemos dizer, 50% do título. O Diego tinha quantos anos aí nesse jogo, Guido? Os dois tinham 19 anos, né? Olha o David aí, ó. Aí ele era muito demais, rápido, né? E o Fábio Costa conseguiu mais rápido antecipar. do que ele. Eu acho que os dois tinham 18, 19 anos. Olha o Kleber. Bom lateral também. O Corinthians tinha um bom time. Não, o time do Corinthians, você vê a experiência, né, dos jogadores. O Rogério já era um jogador experiente. Aí a molecada do Santos, ó, partia tudo na velocidade. Olha que enfiada de bola pro Robinho. Olha. E ele perdeu esse gol porque o Doni deu toque na bola. Não, e o Vampeta conseguiu chegar na hora certa. Olha só como o Santos jogava. Olha o Léo de novo aparecendo. Para você ver só como o Santos tinha inversão de jogadas. Né? A maneira como o Santos fazia jogadas, inversão de bola, jogando para um lado. E o Léo era a válvula de escape, né? Era aquele jogador que participava muito das jogadas agudas. Mas o Maurinho pela direita também, viu? Sim, mas só que aí já não era o Maurinho, era o Michel. Aí era o Michel. Mas o Maurinho jogou a final. Jogou a final. E aí muita gente gritou gol nesse lance aí. A bola bateu ali na rede, mas pelo lado de fora. E naquele desespero do Corinthians de tentar empatar o jogo, e o Santos tendo um time rápido, né, com jogadores leves, de velocidade, qualquer erro no Corinthians ali poderia ser fatal. Qualquer deslize da equipe poderia ser fatal. E o Corinthians tentava. Esse aí é o Renato, que também jogou aqui depois. Aí o contragolpe. Aí o pênalti. Não foi pênalti que ele se jogou mesmo. Tomou até cartão amarelo. Aí ele fez um teatro e o árbitro muito bem, aí não apontou o pênalti não. Tem até uma discussão com o Doni e o Paulo Almeida e tal. Se tiver até depois o replay desse lance aí, mostra com clareza que o Alberto encenou um pouco ali. O Alberto ou o Diego? O Diego.
Eu achei um lance meio estranho ali, Edson, porque quando ele faz a Não, finta... olha lá. Ele pula, o Doni vem, nem toca nele, olha lá. Ele pomba. Ele mesmo põe o bico da chuteira. E aí, ó, jogada errada no Fabrício. O Fabrício tinha entrado no lugar do Fabinho nesse jogo aí. E ele entrou nervoso. Já nesse lance ele colocou a bola no pé do jogador do Santos e saiu contra-golpe, quase que o Santos faz o segundo gol. Bom, e o Santos faturando essa partida aí, meu caro? Olha aí, a saída de bola do Fabrício, ó. Scheid, toca pro Fabrício. Corinthians tentando sair lá de trás. E o Santos apertando. Veja que o Santos apertava a saída de bola. E olha aí, ó. E esse aí foi pênalti. Ele foi seguro pela camisa. Cabelo, vamos para a última partida? Olha aí, ó. Pênalti claríssimo. Que não foi assinalado pelo árbitro. Depois o Renatinho fez o segundo gol. Aliás, o passe do Robinho. Segundo gol do Peixe. E o Santos aí sacramentando a vitória por 2-0. E aí a outra partida final. A decisiva no Morumbi. O Santos podia perder até por 1-0. E seria o campeão brasileiro. E uma curiosidade... Na tela, vamos às imagens aí da grande final no Morumbi. E uma curiosidade. Aí nós fomos tudo para Jarinu. Ficamos em Jarinu, eu acompanhando os treinamentos do Santos em Jarinu, onde o Santos se preparava para a final. E aí o Santos teve um problema com o Diego. O Diego tomou a pancada no tornozelo no primeiro jogo e não tinha condições de jogar. O Leão já sabia disso. E ele apareceu no treinamento em Jarinu, todo mundo, pô, será que o Diego vai para o jogo? Será que ele vai? A gente sabia que estava fazendo tratamento intensivo e a situação dele era complicada. Aí ele aparece no jogo. Com 5 minutos de jogo, ele sentiu e entrou o Robert. E o Robert dominou o jogo ali. Já era, então, uma alteração anunciada? Anunciada. Primeiro que o Leão tentou enganar e acabou enganando com relação à postura do Corinthians com o Diego em campo. Era um jogador diferenciado do Robert, entendeu? E ele entrou no time de uma maneira e o Parreira já criando aquela expectativa do time do Santos que jogou a primeira partida, com o Diego no meio campo. E aí, com 5, 10 minutos, ele acabou sentindo. E aí? Aí já o Robert já toma um coco aí na cabeça, porque o Corinthians estava na casa lá Aí o Leão expulso. O Leão expulso, que ele acabou sendo expulso por esse lance daí. E aí a briga do Paulo Almeida, esse lance do Paulo Almeida com o Tchê... Com o André Luiz. Hã? Com o André Luiz. Foi numa jogada em que o Fábio Costa fez uma defesa monstra. Aí o gol do David de cabeça. Mas que o Fábio Costa fez uma defesa, amigo, porque a bola de escanteio no primeiro pau, o Paulo Almeida foi tentar tirar e chutou e a bola ia entrar. E o Fábio Costa espalmou a bola para a linha de fundo. Foi a hora que o Tchê, que a gente chamava o André Luiz, acabou discutindo ali. Olha o Diego aí no banco, lá fora já. Imagina o desespero. Entendeu? Nossa Senhora. Agora, o Robert entrou muito bem no jogo. Não, ele dominou o meio campo, o Robert. O Robert foi o homem que criou todas as jogadas. Só que aí começou, né? Olha só esse gol, 2-1, gol do Fábio Luciano. Você imagina só a pressão, o Corinthians precisava fazer mais um gol, e aí seria campeão brasileiro. E começou a pressão para cima do Santos, entendeu? Aquela loucura toda, o Leão, porque eu fiquei no túnel ali, onde estava o Leão estava com a porta fechada, ele não podia subir, porque não deixaram, até que depois abriram a porta, ele ficou sentado ali na escadaria, e a gente acompanhando. Você vê que esse lance... Olha o gol do empate. Esse lance, o Robinho, e aí a gente fala do Robinho, que o Robinho foi o principal protagonista desse jogo, além do Fábio Costa. Olha o gol do Léo aí, Guido. Os 3 gols o Robinho participou. Os 3 gols. O primeiro do pênalti, que ele fez a jogada. O segundo, que ele deu a bola pro Elano, no segundo gol. E o terceiro gol, que ele acabou dando a bola para a chegada do Léo, que bateu com muita firmeza e acabou fazendo um golaço. E o Léo ali queria dormir. Nossa, tá loucura, né? Tá loucura. Nas nuvens, né? Tá loucura. Gente, está aí a vitória bonita, 3-2, Robinho, né? Molecada detonando todo mundo. E a galera vai ficar com essa imagem aí eternamente. Foi uma conquista espetacular. Foi o título que resgatou o sentimento do torcedor do Santos. Que o torcedor até então estava triste, chateado, a sua equipe não conquistava título desde 84,
Era um time que não conseguia, virava e não chegava. E esse título de 2002 resgatou, sem dúvida nenhuma, um sentimento de paixão pelo time da Vila, porque parou a cidade. Nós se recordando de quando o ônibus do Santos desceu a serra, tudo parado na entrada da cidade, até a chegada da Vila Belmiro, aquela festa aqui no litoral inteiro, nessa conquista memorável do Santos frente ao Corinthians, um caneco que lavou a alma do povo santista. Um abraço e até a próxima. Gente, por hoje é só. Grandes vitórias, grandes conquistas. Fica por aqui o Santos Futebol Clube, o maior vencedor, o maior time de todos os tempos. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.